Olá, estamos aqui em mais um programa Fato Jurídico, onde vamos hoje tratar de um assunto de altíssimo interesse da sociedade. E o Fato Jurídico é uma publicação muito importante aqui da região oeste e que agora, com a internet, chega no Brasil inteiro e que não só lida com assuntos jurídicos, mas também com assuntos de interesse da sociedade. E a ideia do Fato Jurídico é não só ouvir o setor jurídico, mas também o setor empresarial e vários setores da sociedade. Hoje aqui nós vamos ouvir o setor contábil acerca de um assunto extremamente importante que vai impactar demais a sociedade brasileira. E vamos começar aí, primeiro me apresentando. Eu sou o Robson Prado, advogado empresarial, faço parte da OAB de Osasco, onde eu quero mandar aqui um grande abraço para o nosso vice-presidente Rogério Targino e o presidente também, Alexandre Volpiani, que são grandes colaboradores, né? Targino, idealizador desse projeto e que está fazendo aí novamente uma grande transformação no setor. E eu quero aqui apresentar agora a Cláudia Cleto e o Cláudio Cleto. Eles são da Clássico Contabilidade, uma empresa de altíssimo renome na região de Alphaville, que atende inúmeras empresas de diversos setores. E hoje eles nos darão a honra aqui de trocarmos uma ideia sobre um assunto muito interessante, que é a reforma tributária, né? E hoje nós vamos ver sobre o viés contábil, o viés operacional, um viés importante, que normalmente a classe jurídica só ouve na linha jurídica. E hoje nós vamos ter essa oportunidade de ouvir o setor contábil falando desse assunto muito importante. E eu quero aqui, Cláudia, agradecer a você pela disponibilidade de estar aqui, ao Cleto também, pedir para vocês se apresentarem. Claro. Bom, é um prazer também a gente estar aqui participando da Fato Jurídico e é uma honra poder contribuir, né, enquanto contadores, junto com os advogados, pelo bem aí da classe empresária. E eu sou a Cláudia, eu trabalho aí como contadora há 14 anos e estou atuando na Clássico, tenho especialidade de controladoria e gestão de empresas no geral e agradeço o convite acima de tudo. Tá bom? Nós que agradecemos, vai ser um papo importantíssimo aqui. Bom, Robson, agradeço também o convite, né? A Clássico Alphaville, ela é composta de vários contadores, né? Eu, como experiência profissional dentro da área de contabilidade, eu estou há 26 anos aqui em Alphaville, já tenho uma bagagem de mais outra empresa também em São Paulo de contabilidade, fiquei há 22 anos, e a gente realmente se defronta com essa atualização hoje da reforma tributária, onde que a gente vai poder ajudar o cliente, mas vamos precisar também da parte jurídica, onde que existem situações que o cliente vai ter que seguir. E isso aí, juntando tanto o contábil como o jurídico, vai ser o caminho mais certo para ele. Muito bom, e é importante frisar aqui, o Cleto é um privilégio enorme tê-lo aqui, é um grande representante da sociedade civil organizada, é diretor da Associação Comercial e Industrial de Barueri já há muitos anos, também, né, Cleto, de outras entidades que você faz parte. Cita pelo menos umas 3, que se você for citar todas, nós vamos gastar o programa todo aqui. Dentro da área contábil, eu já atuei já como conselheiro do CRC, hoje já não estou mais, atuo no segmento do SESCOM, que é um sindicato voltado para as empresas de contabilidade, e a gente também, junto à Federação FECONTESP, a Federação dos Contadores, também sou vice-presidente, e a gente sempre procurando indicar aos contadores o que deve ser feito e o melhor para a gente seguir na nossa profissão de forma como deve ser feito. Muito bom, muito bom. Então, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. E já vamos direto ao assunto, né? Já entrar direto nessa questão aqui. Como o nosso programa também atinge a classe empresarial, a primeira pergunta, Cláudia, que eu queria fazer para você é o seguinte: a classe empresarial pode ficar tranquila em relação à reforma? Tá com tempo, porque parece que só vai começar a valer em 2033. Então temos aí o que? Já 6 anos? 6 anos não, 7, 8 anos para começar? Ou já devíamos estar nos preparando desde ontem?
Sem dúvida, essa é a palavra. Desde ontem a gente tem que se preparar, porque a reforma ela é uma realidade aí desde 2023, quando a emenda constitucional foi promulgada. E aí, ao longo do tempo vai passando, a gente vai tendo as normativas sendo divulgadas pela Receita Federal, pelos entes federativos também. E a gente tem que se preparar sim, né, enquanto empresários. Algumas mudanças já são necessárias agora. A gente pode comentar depois quais são elas, né? Mas ao longo do período de transição da reforma, outras mudanças vão ocorrer, mas tudo parte de hoje, né? A gente tem que se preparar hoje. Hoje, a base do que a gente está fazendo vai definir o amanhã. Perfeito. Então, a gente precisa realmente estar atento e se preparar mesmo com todas as mudanças, que às vezes ninguém sabe quais são, mas temos que ir em busca delas, né? Pois é, e aí, Cláudia, esse é um ponto importante, né? Porque nós já tivemos outras leis, né, Cleto, que se previa o início para ela começar a valer e já estava tudo definido ali. Não tinha nada previamente para fazer. Mas a reforma, como você bem falou, tá desde 2023, ela já foi promulgada e já precisa, e as empresas, no geral, já precisam ir tomando providências, né? Uma das coisas que eu fiquei sabendo, Cláudia, fiquei sabendo não, na verdade é o que já tem, a partir de janeiro do ano que vem, já começa uma cobrança teste, ela é obrigatória, vai abarcar todas as empresas. Como que vai ser essa, porque parece que vai ser 1%, né? Na verdade, assim, a cobrança ela não vai ser exigida ainda. No entanto, é necessário fazer o destaque na nota fiscal. Então, todas as empresas que emitem, né, suas notas fiscais para vender os seus produtos, comercializar, para prestar os seus serviços, quando optantes pelo lucro presumido e pelo lucro real, essas empresas elas têm que já fazer um destaque especial. E esse destaque, ele é só teste mesmo, né? Ele não vai ser, não vai ter um recolhimento efetivo do imposto sobre isso, né? Mas vai ser nessa mesma nota fiscal que a gente é acostumado a usar hoje? Porque nós também, uma coisa que é importante frisar, né? Nós contadores, advogados, também somos empresários, seremos afetados com isso. Então a gente também não pode se furtar de saber que, né, essa classe de profissões aí regulamentadas, administradores, contadores, né, médicos, advogados, também estão dentro desse pacote. Sim. Então essa nota fiscal que a gente emite hoje, ela não será mais essa nota fiscal, ou vai ser essa mesma nota? Então, depende. O que acontece? A nota fiscal, ela vai ser emitida agora no ambiente nacional. Né? Então, no caso das notas fiscais de serviços, antigamente, né, até então, cada prefeitura tinha o seu modelo, né, ela podia utilizar ali as prerrogativas específicas, e agora não. Todas as prefeituras têm que se conectar num campo sistêmico, né, nacional mesmo, e aí várias prefeituras já estão promulgando aí, né, como que vai ser feita essas mudanças dentro ali do XML da nota e tudo mais. Mas, assim, basicamente, dentro da nota a gente vai precisar ter o destaque do campo da CBS, da IBS, e também as classificações, né, os Seclastrib, os códigos de redução quando ocorrerem. Então, assim, não é só fazer um destaque do 0,1, 0,9 ali, não. Vai ter que ter esse destaque, mas isso tem que ser parametrizável, né? E em todos os tipos de empresa, né, lucro presumido e lucro real, principalmente porque é obrigatório a partir de janeiro de 2026. Mas assim, a gente recomenda que empresas do Simples Nacional não deixem para 31 de dezembro de 2026, né, porque 1 de janeiro de 2027 já está valendo para o Simples Nacional também. Então, assim, quanto antes as empresas fizerem os testes, né, arrumarem a nota fiscal, verem como que tem que ser feita a parametrização, isso junto aos sistemas emissores de nota fiscal, ver na sua prefeitura se tem o campo já definido ou não. Tudo isso tem que ser feito para ontem, né? Porque o período de teste da nota fiscal é desde julho. Então, julho, agosto, setembro, outubro. Então, assim, estamos aí final de novembro, dezembro, tá logo aí. É assim, os últimos segundos aí do segundo tempo para poder
emitir, porque se emitir com essas características, né, fazer o teste, porque se em janeiro não tiver, a nota fiscal vai ser rejeitada, né? Olha só. Uma coisa importante também que a gente iniciou aqui é a criação desse IBS, né? Que ela está substituindo tanto o imposto municipal, que é o ISS, e o imposto estadual, que é o ICMS. O Cleto, foi um ponto importante esse que você colocou, né? De novo, porque nós estamos falando, o fato jurídico fala para a sociedade no geral. Exato. E por incrível que pareça, tirando o setor jurídico contábil, muitos empresários ainda não sabem o que é o IBS e o CBS. Exatamente. Então, você já está falando disso? Exato. Explica aí pra gente o que é o IBS e o que é o CBS. O IBS, ele está substituindo, no caso, o ICMS, que é a parte de venda de mercadoria, e o ISS, que é a questão da prestação de serviço. Então, vai ser um imposto que vai ser criado para ser utilizado nessa modalidade que é o IBS. Existe o CBS, que também altera, no caso, as contribuições de imposto de renda, que hoje existe, contribuição social sobre o lucro, e eles vão se transformar nessa cobrança do CBS. Então, a divisão desses impostos, né, ele vai ocorrendo de acordo com o tempo, né, mas isso aí já começa as grandes empresas terem que optar. Isso aí a Cláudia, não sei se pode acrescentar, referente a isso, agora, melhor. Assim, o CBS, né, ele muda o PIS/COFINS. Tá. Né? E o imposto de renda e contribuição social, por enquanto, não tem mudança nenhuma, né? Até então. Tá. Então vai continuar sendo feito o cálculo aí do imposto de renda e contribuição social. O PIS e COFINS vão se transformar em CBS, Tá. que é PIS, COFINS e IPI. Vão se transformar em CBS, porque o PIS e COFINS ele é de competência federal. Então vai continuar sendo por meio do CBS, e o IBS, que é competência municipal e estadual, no caso que vai substituir aí o ISS e o ICMS, vai ser de competência aí dos entes federativos que vão ser aglomerados num comitê gestor do IBS. Aí vai ter um representante de cada estado e Distrito Federal, e alguns representantes dos municípios, e eles vão definir as regras, enfim, as alíquotas e tudo mais. Isso está sendo ainda discutido, assim, nos bastidores. Mas são esses dois impostos que, na verdade, é um só, né, que é o IVA. O IVA dual, no caso do Brasil, foi dividido dessa forma para cada um cuidar da sua competência, né? Mas esse é o modelo aí que está sendo trazido pela reforma tributária. Não, interessantíssimo isso. E aí nós vamos até falar de um ponto prático para que todos possam entender. Então, o Cleto, você está me dizendo que todos aqueles impostos que a gente conhecia, né? A Cláudia também reforçou, PIS, COFINS, ICMS, IPI, que aí também tem uma série de outras classificações, o ISS, isso tudo vai se concentrar nesse imposto dual, né? Entre o IBS e mais o CBS. Agora vem a pergunta-chave. Isso daí vai facilitar a vida do empresário? Vai facilitar, porque, assim, em tese estou simplificando. Sim. Mas, por outro lado, hoje também, por exemplo, quem paga esses impostos tem as tais das obrigações acessórias, né? Que tem que fazer as declarações, tem que lançar, etc. E como é que fica essas outras coisas? Porque, via de regra, tem gente que olha e fala assim, bom, então vai ficar mais fácil. Só tenho 2 impostos? Não, Ou vai complicar mais? a parte que o pessoal pensa que é melhor, para que existissem 2 que estão pagando impostos, mas vamos ter que operar durante anos, fazendo a operação do ICMS. Então, normalmente ele vai sendo aos poucos de cada ano, ele vai aumentando. Então você vai apurar um imposto pelo IBS e o CBS, e conjuntamente o ICMS, e a contribuição vai continuar do município também até um período de 10 anos. Como é que funciona? Vai. Só que vai simplificar quando já estiver operando. Enquanto isso, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando e ainda por cima deixar o outro pneu antigo nas costas, porque ele vai ter que ser utilizado às vezes, ou trocar. É mais ou menos essa analogia, né? Um pouco estranha, mas é mais ou menos isso. Então, assim, a gente vai conviver com os 2 sistemas, o que a gente tem hoje e o que vai ser aí definido na reforma,
aí pelo período de transição inteiro até 2033, quando vai estar valendo de fato, né? Todos os impostos. Que aí tudo já teve as transições todas. E agora um ponto que é importante, que é prático, né? Hoje, vamos pensar aqui num exemplo hipotético, né? Uma empresa e muita gente quer saber isso. Quanto que eu vou pagar mais? Vou pagar mais, vou pagar menos? Como é que vai ser? Hoje uma empresa que é de lucro presumido, que é uma empresa normal, né? Ela tem uma carga tributária que gira em torno de quanto? Atualmente. Então, depende do que ela faz, né? Empresa de serviços, assim, em geral, né? Serviço de lucro presumido, uns 17, assim, considerando todos os impostos. Considerando o ISS, né? Então, vai ter uns 12 de imposto federal, uns 5 de ISS, 17. Que seria também da classe jurídica, né? Paga, quem não é do Simples, paga em torno desses 17 aí, né? Contabilidades também está nessa faixa. Aí agora a pergunta, para quanto que essas empresas de serviços, nesse exemplo que você falou, que paga 17, vai começar a pagar? Vai pagar quanto? 17 contando o imposto de renda e contribuição social, né? Mas ou seja, no pacote se eu pensar total... só no PIS, COFINS, ICMS, sem contar o imposto de renda e contribuição social, a gente tem uma alíquota que é referência, que é esperada, né? Ela não está definida ainda, de no mínimo 26,5%. De no mínimo 26%. Mas... sem contar o imposto de renda e contribuição social. Então, assim, a tendência é que a carga tributária de empresas de serviço, que no caso pagam alguns impostos a menos, né? Porque não pagam ICMS, não pagam IPI e tudo mais, ela tende a aumentar das empresas de serviço. E as empresas de serviço, ela tem aquele redutor, porque houve um ponto de discussão na reforma e houve um coeficiente de redução, né? Você já está considerando esse coeficiente de redução? Depende. Tem algumas empresas que podem ser que tenham essa redução. Então, por exemplo, as classes regulamentadas, né? Então, advogados, contadores, arquitetos, médicos, eles têm uma possibilidade de ter reduções. Alguns de 60% da carga, outros de 30%. Mas mesmo com essa redução, é mais do que paga hoje. É mais do que paga hoje. Então, o que nós estamos vendo aqui, gente? Que uma das coisas que vai acontecer, o grande impacto da reforma, é o aumento. Só que aí eu vou congelar, porque esse aumento pode ser que a gente faça uma recuperação dele, aí a Cláudia vai explicar. Então, hoje, nós estamos vendo o quê? Que as empresas, elas precisam mesmo de orientação, não só, talvez para entender todo esse arcabouço da reforma, não é possível, porque são mais de 500 artigos, mas as empresas precisam de consultoria para entender melhor como é que vai se planejar melhor, como é que vai se preparar melhor. Porque quem está mais preparado hoje vai conseguir, sem dúvida nenhuma, lá na frente tirar vantagem disso. Então, 2 pontos que a gente já tem aqui, né? É o planejamento e o aumento de impostos. Só que aí, Cláudia, o que eu estou ouvindo e o que se discute hoje é que, atualmente, quando você compra um produto e serviço, eu estou comprando produto e serviço. E agora, por essa questão do IVA, eu não estou mais só comprando produto. Eu estou comprando produto... mais o imposto que o seu fornecedor está comprando. Porque assim, o IVA, ele tem uma característica... Isso é importante, viu? Acho que esse ponto, Cláudia, que vai ser o ponto importante, porque hoje, e aí eu quero que você explique bem, que a gente agora vai começar a comprar produto e imposto, né? Sim, exatamente. Vai começar com, sobretudo empresas, né, que tem aí seus fornecedores do lucro presumido, do lucro real, elas vão comprar, então, o valor ali por aquele produto, por aquele serviço, e vai ser destacado por fora o valor do IVA, do IBS e CBS, porque hoje a cobrança é por dentro. Então, por exemplo, você adquire um serviço de advocacia, exemplo, vou fazer um valor fictício aqui, R$1.000. Dentro desse R$1.000 está o PIS, o COFINS... Não, vamos aumentar. Aumenta para R$10.000 aí, viu? R$2.000, não, enfim. Só assim, simbólico, né? Dentro disso aí tá o PIS, COFINS, o ISS e tudo mais. Agora não vai ser mais assim. Quando você for, né, tomar esse serviço, ou quando for prestar um tipo de serviço assim, o valor não vai ser 1.000, vai ser 1.000 menos o valor dos impostos ali. Vamos colocar 27,5%, então 270 vai ser o imposto e a diferença, se você quiser usar o mesmo valor, né? Existe uma conta para fazer certinho, mas é inclusive um dos
desafios e necessidades do empresário. Ele tem que saber precificar melhor os seus produtos, os seus serviços, porque senão ele vai perder dinheiro, ainda mais num cenário que existe a possibilidade de aumentar a carga tributária, né? Porque a reforma tributária, ela traz uma base ampla de incidência. Então, não tem mais essa, eu presto serviço, eu pago menos. Eu sou industrial, eu pago mais. E eu sou comerciante, eu pago mais ou menos. Não, todo mundo vai pagar a mesma coisa. Com algumas exceções, dado que existem regimes que têm essa redução, né? Mas são específicos, né? Não é mais assim como é feito hoje, né? Que tudo é relativo, dependendo do ambiente ali empresarial daquela pessoa está inserida. Perfeito. Então, Cláudia, ou seja, eu tenho que... aí que vem um ponto importante, gente. Eu tenho que fazer o faturamento, destacar o imposto na minha nota, e aí que é o ponto importantíssimo para os prestadores de serviço, é que tem que repensar os seus contratos para poder verificar essa questão do imposto que você vai pagar, que vai aumentar, né? Sim. Então, ou seja, nós vamos falar daqui a pouco de revisão de contrato, que é mais um serviço, etc. Mas a pergunta principal é a seguinte, Cláudia, eu que sou, por exemplo, lucro presumido, sou uma empresa de advocacia. Eu vou ter que fazer isso, vou aumentar minha carga. Mas, por exemplo, o que eu compro de serviços, por exemplo, dos meus associados que emitem nota fiscal para mim, ou dos prestadores de serviço, pessoal de limpeza, que faz a limpeza do escritório, as coisas que eu compro para o escritório, produto de limpeza, produto de insumo, produto material de escritório, eu vou poder me beneficiar desse imposto, desses serviços e produtos que eu compro? Sim, sim. A reforma tributária, ela tem uma das características que é a não cumulatividade plena. Então, esse IVA, ele é incidente só pelo valor agregado naquela etapa. Então, por exemplo, quando você presta um serviço de advocacia, mas você tem tomadores de serviço, você vai ter o seu débito de imposto da sua receita e todo mundo que prestou serviço para você, que também pagou o imposto, vai oferecer um crédito para você desse valor. E esse crédito você vai absorver para fazer a conta do débito menos o crédito, e aí no fim esse vai ser o imposto que você vai pagar, enfim. A mesma coisa acontece para a cadeia comercial, a cadeia de indústria, então não é cumulativo mais, especialmente no lucro presumido, que boa parte aí das categorias que são enquadradas atualmente é tudo cumulativo. Agora vai ser tudo não cumulativo, você não vai pagar imposto sobre imposto do que você já comprou ou tomou de serviço, você vai ter direito a esse crédito. E isso vai ser aí considerado na hora de você calcular e pagar o seu imposto final. Então esse aumento ele pode ser reduzido com as compensações Sim. que eu vou fazer. Sim, então eu vou estar sempre num débito e crédito. Então eu vou ter o débito das notas que eu emiti Sim. e vou ter o crédito daquilo que eu comprei. Exatamente. Ou seja, então todo mundo vai ter que emitir. Quem comprar sem nota vai perder dinheiro. Uhum. Esse sistema, né, ele está sendo criado como se cada um fosse o fiscal do seu cliente, do seu fornecedor. Então, é um mecanismo aí que foi criado pelo governo. Então, assim, quando você toma um serviço ou compra algo sem nota fiscal, você está perdendo dinheiro. Você vai lá pagar aquele valor, além de não ter lastro, você vai perder dinheiro, porque isso não vai te dar direito a crédito. E isso vai te prejudicar. Então, todas as empresas vão ter que se reorganizar nesse ponto, né? Tudo que não tiver aí regulamentado com nota fiscal, tantas compras, quantos tomadores de serviço, né? Quanto a prestação de serviços também, porque você tem o cliente que também vai querer esse crédito, né? Então, assim, tudo vai ter que ser feito aí de uma forma organizada, como sempre, né? Seria a regra, enfim. Mas agora mais do que nunca, porque não fazer isso é prejudicial para os parceiros, né, envolvidos aí na transação comercial. Olha só, gente, aí já vem um outro... a reforma ela é tão ampla que ela oferece uma diversidade de oportunidades para todos os setores, né? Para o administrador que faz planejamento estratégico, para as contabilidades que precisam orientar e principalmente deixar o cliente ciente de todas essas mudanças, a classe jurídica que agora... Com isso que você falou, né, Cláudia, o que vai impactar os contratos? Porque, por exemplo, eu tenho lá alguém que presta um serviço para mim de limpeza. Uhum. E aí ele manda nota, só que ele vai ter esse aumento.
né, ele provavelmente vai querer repassar esse aumento de imposto para mim, né? E que não está no meu planejamento, por exemplo, né? Que é uma empresa de prestação de serviço de limpeza, tal, que não é regulamentada, ela vai jogar uns 30% a mais ali na minha fatura. Ou seja, na minha e de todo mundo que, né, de todas as empresas que contratam serviços e compram produtos. Sim. Então é fundamental que haja as revisões contratuais. Sim, fundamental. Né? Porque isso é um ponto de impacto, né? Eu acho que não só isso, mas também para quem vende produtos, é a classificação, né? E isso daí eu acho que é um produto interessante para a classe contábil, né? E quando você fala de classificação, as pessoas às vezes não entendem. E eu queria pedir para você, Cláudia, conseguir expor de uma maneira simples, como que é isso? Que eu fico pensando assim, um supermercado, né? Vai ter que ter tudo cadastrado, produto, até a balinha que custa 50 centavos? Sim, tudo cadastrado. Todas as empresas que vendem, né, comercializam, elas vão ter que fazer aí, eu recomendo fortemente que façam uma revisão geral do cadastro de produtos. Tudo vai ter que ser visto, produto por produto, NCM por NCM, validado. O que seria o NCM? Que o pessoal, às vezes, está ouvindo e não conhece o que significa o NCM. Isso é importante, viu? Porque nós estamos falando para toda a sociedade. NCM, CFOP. São siglas que envolvem aí... Cada produto tem um NCM, né? Então, esse código que determina aquele produto, ele é essencial para determinar a cobrança daquele produto ou serviço, né? Então, assim, você tem que verificar realmente se aquele produto, ele é aquele NCM, se aquele NCM está com CFOP hoje, certo ou não. CFOP seria o quê? Código de classificação fiscal. Exato. Teria que ter os dois conjuntos, né, para poder fazer essa apuração, né? Sim. Porque a empresa, então, ela só pode comercializar aquilo que está no objeto social dela, né? Exatamente. Por isso que uma coisa fica ligada à outra. Exatamente. Né? E assim, uma vez fazendo esse saneamento, essa revisão dos produtos, colocando exatamente aí a classificação do que é o correto, as alíquotas corretas, e aproveitando depois para rever os preços, se está fazendo sentido, se está tendo margem, se está tendo lucro naquilo, tudo isso vai ter, é um segundo ponto, mas para você ter esse ponto, você precisa ter o seu cadastro bem feito, saneado, sem coisas repetidas, sem redundâncias e sem erros da classificação fiscal, né? E aí, para isso é essencial que todas as empresas tenham um sistema emissor fiscal, né? Ele é obrigatório, a partir mais do que nunca, para você poder emitir, e o sistema emissor fiscal tem que estar alinhado com a reforma tributária. E, obviamente, o empresário, né, sabendo do que... Porque por mais que o contador, o advogado, o sistema emissor fiscal te fale, é isso aqui, quem valida é o contribuinte, é o empresário. Então, não adianta falar assim, eu vendo arroz. Mas o arroz, ele hoje é um NCM de venda, normal. Depois não vai ser mais assim, porque o arroz faz parte da cesta básica. Cesta básica. Então, que é isento. Zero. É zero, olha aí. Então, assim, estou dando um exemplo, mas assim, pode ser outros produtos. Então, vai ter que ser analisado bem especificamente, NCM por NCM, para poder redefinir toda a parametrização mesmo da emissão da nota. E um ponto até desafio, curioso, né? Um ponto curioso. O pessoal estava reclamando que eu vi falar o seguinte, que os peixes em geral não têm tributação, mas o salmão vai ter, né? Aí o pessoal falou, o salmão, e aí está se discutindo isso. Mas eu acho que isso é importante, gente, pelo seguinte, né? Em tudo na vida, tudo que é planejado, tudo que é bem organizado e feito com antecedência é o diferencial para você ter sucesso. Então, aqui a gente cita às vezes exemplos de mercados, só que aquele que é hortifruti, né, um sacolão que é organizado, ele tem lá, ele vai ter que classificar a maçã argentina, vai ter um MCM, maçã Fuji, maçã Red. Eu digo isso porque eu já vi essas classificações, Cláudia, e assim, uma higienização também, né? Porque às vezes, o que vai acontecer? Você vai mandar a nota daquele produto para um restaurante, para um local que reprocessa esse alimento que você vendeu. E se os códigos não estiver batendo, você vai ter o imposto glosado, né? E eu quis falar essa palavra do glosar, porque isso a gente vai ouvir muito, né? Sim. E o glosar quer dizer o quê, Cláudia? Porque assim,
Ao mesmo tempo que todas as empresas vão ter a possibilidade de ter créditos tributários quando compram e tomam serviços, não necessariamente que você pode jogar qualquer crédito lá. Não existe isso de, eu vou comprar um vestido pra mim, vou fazer a minha unha, vou pôr lá na Clássico. Não existe isso, porque a Clássico é uma empresa de contabilidade. Então, os meus créditos têm que ser alinhados com a atividade que eu presto, de serviço no caso. Então, assim, isso é uma das definições aqui da reforma, né? Que gastos pessoais nunca puderam aí ser misturados com a empresa. Mas, na reforma, como envolve questão de crédito tributário, como a sistemática do cálculo pode eventualmente ser agregado um crédito indevido, a pessoa tem que estar bem ciente disso, porque isso pode vir a ser glosado. E pode ser que venha a ser glosado não agora, não no mês, mas daqui 1 ano, 2 anos, daqui 5 anos. E isso com multas, juros, penalidades altíssimas. Então, não vale a pena esse tipo de manobra, porque além de ser ilegal, ela vai te causar muito prejuízo. E uma coisa que o Brasil tem de bom, né, Cleto, é a Receita Federal. Se tem um órgão que funciona bem, é a Receita Federal. É uma pena que ela funciona bem para cobrar, né? Então, se a gente está vendo toda essa evolução da inteligência artificial, o governo também vai utilizar disso. Sim, então, sim. Né, Cleto, hoje o que a gente vê muito, e talvez... Eu acho que você não vê quase muito isso lá na contabilidade, aquele sócio que mistura a conta pessoal com a conta da empresa, né? E isso você quase não vê, né? Isso aí realmente quando o cliente entra, a gente já orienta, se ele está iniciando um negócio dele, montar uma conta jurídica e uma conta física. Todas as despesas que forem relativas à sua operação, ele pode estar julgando. E o que realmente não for da operação dele, ele vai ter que usar a pessoa física, né? E separar, porque o ganho que ele tem referente ao faturamento, existe lá uma situação até que está sendo discutida até numa PL 1087, se não me engano, que você vai tributar os lucros quando eles forem superior a um valor de 600 mil. Isso aí é uma coisa sendo discutida, mas, por exemplo, a pessoa tem o seu faturamento pelo lucro real ou lucro presumido, a distribuição de lucro que ele pode ter o prolabore e distribuição de lucro. Ele já pagou imposto por essas operações, mas a partir do momento que ele transferir, existe um valor aí estipulado que acima de 600 mil ano ou acima de 50 mil por mês, ele vai ter que ser tributado mais 10%. É uma alíquota progressiva, não vai ser logo de cara os 10%, mas e aí vai entrar outros fatores que vão somar o valor da renda. A pessoa vai ter que ter sua renda jogada na sua declaração de imposto de renda para sua física e ser a somatório de alguns investimentos que você já paga imposto, de aplicações financeiras, de imposto que você faz lá, inclusive aplicações que não têm a tributação de imposto, isso vai entrar numa conta que vai ser uma outra dificuldade que o contribuinte vai sofrer. Então tem que ter uma coisa muito bem controlada. O que se pode jogar dentro da empresa, realmente o contribuinte tem que saber que a Receita Federal tem condições de olhar isso, que o sistema é muito bem parametrizado, alinhado, né? E você vai ter que, a partir do ano que vem, ou desde já, né, que você abre uma empresa, né, ter cuidado e mais cuidado ainda, porque você não vai ter como escapar, né? Ô Cleto, isso daí é importante, né? E também faz parte do planejamento. A gente vê assim, pelo menos lá no jurídico, a gente vê que os empresários não fazem aquele planejamento de separar, por exemplo, prolabore com distribuição de lucros, né? Então, às vezes, o que ocorre? E tudo bem, pode ser uma estratégia, né? Uma estratégia tributária, mas é sempre importante que dentro da empresa o sócio que trabalha, ele tem um prolabore. O prolabore significa o salário daquele sócio que trabalha, né? E depois, e esse salário desse sócio vai entrar na despesa da empresa, né? E que depois vai apurar o lucro e que vai distribuir para todos, inclusive para ele também. Mas o que a gente vê hoje é que não se tem mais o prolabore por uma questão de não se querer pagar INSS ou não querer pagar imposto de renda, e tudo vira distribuição de lucro. Aí daqui a pouco também, e aí também acaba gerando, e aqui eu tô dizendo assim, os inúmeros litígios, né?
porque vai fazer desse jeito para economizar, aí depois não faz... Leva outra, né? E não faz um acordo de sócio para determinar uma distribuição desproporcional, né? Porque aquele que trabalhou, ele tem que, já que decidiu fazer a distribuição, né, e não prolabore, ele vai ter que ter um valor diferente. Aí começa aquelas brigas, porque aí não tem acordo de sócio. E essa é a dica aí, como um produto para a classe jurídica, é o acordo de sócios, né? A contabilidade, ela vai constituir a empresa, ela vai deixar a empresa em ordem, mas é importante o advogado chegar para os sócios e perguntar como é que vai ser o dia a dia, vocês né, saber quem que vai fazer o quê, né? Quanto que vai ganhar por aquilo. Nesse acordo você vai colocar regras de estabelecer se vai ter um horário X ou Y, porque às vezes tem pessoas que pode produzir mais à noite, pode produzir mais cedo. Isso os sócios podem definir. Se vai contratar parente ou se não vai. E esse é um produto importante, interessante para a classe jurídica aí, e que vai ajudar a contabilidade, que vai também evitar conflitos lá na frente. Então, Cleto, eu queria saber de você o seguinte, fazer dessa forma, só como distribuição, né? Que hoje as empresas prestadoras de serviço, elas não têm uma margem muito boa, então acaba fazendo isso. Mas assim, às vezes é aquela, vale a pena só fazer desse jeito? Tem risco para isso? Foi bem abordado essa explicação sua. O Prolabore realmente o nome já diz, né? É o trabalho da pessoa dentro da sua operação. Mas muitas vezes o próprio sócio, ele delega as informações lá, coloca a equipe para trabalhar e ele visa realmente a questão da lucratividade, fazendo o seu planejamento, né? Dentro do imposto de renda, isso, por exemplo, ele está pagando já sobre o valor da distribuição que foi feito tanto do lucro real como do lucro presumido. Então, muitas vezes, ele, por exemplo, já está aposentado e ele vai ter que contribuir para o INSS, por exemplo, incomoda ele nessa situação e há a possibilidade permitida, né, dentro da legislação, que você pode ter a distribuição de lucro, porque é legal, está dentro da regulamento de imposto de renda. O entendimento dessa situação do que você falou, do acordo de sócios, é muito importante, porque muitas vezes dá a confusão, né, de briga, etc., que ele fala, você trabalha menos que eu vou trabalhar mais que você, e aí fica aquela discussão, a minha parte do lucro tem que ser maior, a tua vai ser menor, e estabelecendo isso aí dentro do acordo de sócio, documento que é válido, registrando até na junta comercial ou em cartório também, acho que tem validade, né? Existe a validade também de você estipular para não ter discussão. Você trabalhou, você ganhou. Você não trabalhou, você não vai ganhar. E assim por diante, né? Pois é. Eu acho que tem que ter esse planejamento e realmente o que acontece com a carga de imposto é muito grande, a pessoa sempre procura ver o que vai ser menos tributado, mas não que ele não esteja deixando de pagar. Está dentro da norma legal. Então ele pode fazer essa distribuição, já paga os seus impostos e agora o governo criou essa outra situação aí que vai ter que, de uma forma ou de outra, ver o que seria melhor para ele nessa situação de obter mais lucro e pagar, além disso, um valor adicional que vai existir uma fórmula, inclusive está para ser aprovado até o mês que vem, né? E a discussão muito grande é de se colocar todo o pessoal que existe, o lucro a distribuir, muitas vezes não distribui porque não tem caixa, mas está no balanço. Onde que está o lucro? Está no estoque. Isso é uma coisa também meio complicada. Vai pagar tem lucro, mas o lucro dele não se tornou ainda mensurável, realizado. Está lá dentro da contabilidade e essa é a discussão que está tendo aí, porque como é que ele vai fazer? Então, ele vai pagar 10% a mais de uma coisa que está no estoque dele? É muito complicado, isso aí a gente trabalha no caso, o cliente para ver aquilo que pode ser feito e minimizar. Lógico, estamos discutindo aí de ser dentro da aprovação, que a lei foi aprovada tanto no Senado estadual, federal e no Senado, no caso, Câmara. Deputado dos federais e Câmara do Senado, e agora a caneta na mão do presidente e muita gente está pedindo para ver algumas glosas, né, nessa situação da lei, porque vai prejudicar muito. A classe empresarial, ela sofre, né? Tudo bem, ela gera emprego, faz a arrecadação, o governo ganha sobre o que ele
percebeu de lucro, mas quando tem um prejuízo, sai do bolso dele. Então isso é uma coisa que precisa ser bem pensada. Então aqui a gente já viu o quê? Que um bom planejamento fiscal, tributário, estratégico da tua empresa é o que vai fazer a diferença, né? Então é muito importante ter uma boa contabilidade do lado, né? Ter um bom escritório jurídico que conheça de tudo isso. Por quê? É o velho ditado que eu digo, né? É o que custa e o que vale. Então muitas vezes o barato empresário, sai caro, exatamente, em resumo é o barato sai caro, né? Então que às vezes você vai falar, poxa, eu vou ter uma assessoria jurídica, é tanto, assessoria contábil é mais X, mas é o que vale. Se isso está dentro do teu planejamento da tua empresa, isso vai estar no teu custo, né? O cliente vai acabar pagando por isso. Mas tudo depende de um bom planejamento. Porque se você também vai buscar só o mais barato, ou aquele que não tem o conhecimento, né, Cláudio e Cleto, daqui a pouco tá lá com aquelas notificações da Receita em casa, ou tudo que você vai fazer dá um problema, e aí você vai falar, puxa vida, né? Economizei um valor tão pequeno, será que vale a pena essa dor de cabeça? E aí, Cláudia, a gente falou dos acordos de sócio, mas os contratos sociais também vão ter que ser revisados, né? Sim, sim. Sobretudo para a reforma tributária, né, do consumo, a gente tem que revisar os contratos, revisar os NCMs, para ver se a atividade está enquadrada dentro do aspecto aí do que é realmente prestado de serviço, do que é feita a venda ou industrialização e depois comercialização. E especificar bem, né, todas as circunstâncias, os cenários que podem vir a ser praticáveis na empresa, né? Então, se a empresa exporta, importa, tudo isso impacta. Isso tem que estar definido bem no objeto social da empresa, tem que estar refletido nos quinais da empresa. Então, os contratos sociais é onde nasce ali, né? A empresa e como ela vai ser regida. E depois daquilo vem toda a classificação fiscal, vem tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, é essencial. É uma oportunidade única para cada um ver o seu contrato social, tem alguma coisa que está defasada, tem alguma cláusula que não está fazendo sentido, questão de sócio, distribuição de lucros, como que vai ser daqui para frente. Aproveitar para já fazer toda essa revisão e análise, porque isso vai ser essencial para garantir aí conformidade fiscal, tributária e jurídica também. Perfeito. Olha, aqui a gente já que esse podcast aqui, ele não só tem o cunho de informar, mas também gerar oportunidades. Aqui nós já vimos uns 4 negócios para a classe jurídica e contábil. Esse é mais um, a revisão do contrato social. Isso é muito importante, não só para essa questão contábil do objeto que tem que estar ali, mas também aproveitar para isso, para cláusulas de sucessão, que muitas vezes não se prevê, cláusulas de se a empresa de saída de sócio, né? O que vai ser estabelecido? Vai fazer um balanço de constatação, vai pagar os haveres de que forma, em quantas vezes, vai fazer a contratação de uma empresa para avaliar a empresa ou não vai, que critério que vai usar, se falecer o sócio, o herdeiro pode ir trabalhar na empresa, não pode. Então são coisas assim que, como a Cláudia falou, uma oportunidade para rever isso. Isso é um produto, seja ele contábil ou jurídico, para ser oferecido para as empresas, né? Fazer um review geral da estrutura societária, né? Do contrato, de como que tá, e já renascer de uma forma estruturada, né? Que isso tudo impacta depois em banco, em crédito, você tem uma credibilidade maior. Quando você apresenta a documentação da tua empresa redonda, com um balanço patrimonial em ordem, um relatório jurídico acerca da situação da empresa, de perspectiva, de situação de processos, isso tudo muda a visão do empresário perante a sociedade. Por isso é importante, eu friso novamente, uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica, uma assessoria também de um administrador que vai fazer um planejamento estratégico. Mas agora eu quero entrar num outro ponto aqui, que vai misturar tudo, que a gente está hoje aí numa discussão no Supremo da pejotização, né? Que eu já quero desde já dizer que eu sou muito a favor disso, porque eu sou a favor da pejotização sem fraude. Porque eu sou a favor da liberdade econômica, eu sou a favor da liberdade das pessoas, sou a favor que as pessoas possam vender os seus serviços e produtos da melhor maneira que ela convém. O tempo dela é ela que manda como é que tem que ser, né? Então nós tivemos uma audiência pública lá em Brasília, Cleto, e eu fiquei muito triste de ver
os órgãos do governo chegar a falar que a pejotização é fraude. Sendo que isso daí melhorou a vida de muita gente, criou-se muitos empreendedores, e tudo aquilo que é fraude está onde? Está na justiça. E sempre que a pejotização já existe há muito tempo, e toda vez que teve fraude, a justiça resolveu, né? Mas aqui só foi um desabafo da minha parte. É importante você tá falando isso, porque você vê, o governo, apesar de tudo, esse mês já veio novamente o valor de arrecadação de imposto maior, subiu novamente. Então você vê que o pessoal paga esse imposto. O que acontece é que ele é mal aproveitado. Quer dizer, pagar mais imposto e não ter uma contrapartida em poder saber, principalmente a gente fala em reforma tributária, e a gente fugindo também do assunto, a pejotização é importante, mas a reforma tem que ser da área dele, administrativa, que ninguém faz. Sim. Eles gastam cada vez mais, porque precisam de mais dinheiro, e nós vamos gerar esse valor para eles tentarem ou resolver ou aumentar mais o nosso custo. Então, a pejotização é muito importante, porque, veja bem, quando você coloca isso para a pessoa que está sendo contratada, ele já faz a conta dele. Tudo bem, eu vou trabalhar, o meu salário é X, 10º, férias, fundo de garantia. Eu posso pedir mais, eu quero ganhar mais, porque o fundo de garantia eu vou ter que depositar e receber 0,5% ao ano, né? Então é uma coisa absurda, né? Você menos que de poupança. E o fundo de garantia fica na mão dele e ele faz o que ele bem entender. A questão dos impostos ele vai pagar, a responsabilidade é dele. Exato, e a orientação é exatamente essa também para quem é um PJ, né? É que é isso, que você não precisa ser só daquela empresa, né? Você tem uma liberdade, né? E via de regra você não tem que ter horário, você pode estabelecer a melhor forma, o teu serviço da melhor maneira que você... E você vai dispor de tudo aquilo. Você pode contratar pessoas, né? Você pode crescer, atender outras empresas. Então, esse é o ponto que a gente coloca. Mas o ponto aí chave, Cláudio, é o seguinte: quem é essas empresas que são PJ, que normalmente é de uma pessoa só, que presta serviço para uma empresa, para empresas, ou os MEIs também, que nós temos muitos MEIs prestadores de serviço, eles estão fora da reforma tributária? Então, não, todos estamos, todos estamos dentro da Como reforma. assim? Aí agora todos estamos dentro. Então uma empresa que contrata o PJ, que paga lá 5 mil, aí ele vai emitir a nota agora e ele também vai colocar mais 30% em cima da nota. Exatamente. O cálculo das alíquotas a gente não tem muito como saber exatamente, né? Existe uma possibilidade aí de ter um aumento da carga para prestadores de serviço, mas geralmente as empresas, as pessoas que atuam, né, e com PJ, abrem uma empresa, inicia no Simples Nacional e vai crescendo, enfim. O MEI, pelo que a gente já sabe, não vai ser... vai continuar. Não vai continuar. O Simples Nacional, existe também uma defesa também, que é uma tributação apartada, e existiu agora uma normatização do Comitê Gestor exatamente para regulamentar esse MEI, para verificar que essa questão dos MEI também, quando ele, eu sou um MEI, mas eu vou prestar o serviço para uma pessoa jurídica, ele vai ter que pensar para ser melhor ele continuar como o Simples Nacional, ou o lucro presumido, ou o lucro real. E esse é um ponto importante. É importante você ter essa situação. Lógico, na hora que ele está trocando, que nem a Cláudia comentou, está trocando o pneu com o carro andando, mas as coisas vão acontecendo e você precisa tomar as providências para não esperar, né? E às vezes as empresas que contratam talvez não vá querer contratar o MEI, lógico, ou simples, porque ele não vai se aproveitar de nada, né, Cláudia, de imposto. Tem essa questão. Quando a empresa está estabelecida como no Simples Nacional ou como MEI, ela não gera créditos a priori, né, para os seus clientes. Então, por exemplo, eu estava até conversando sobre um caso de um prestador de serviço de TI. Realmente a pessoa, ela é prestador de serviço de TI, eles são contratados muito na característica de PJ, né? Então, ela tem a sua empresa lá. Se ela for do Simples Nacional, ela tem que avaliar os clientes que ela tem, porque sendo simples, ela não consegue conceder créditos para esse cliente, né, que está tomando o serviço dele. Então, assim,
tem que ser revisto também, né? A questão de será que tem impacto? Tem que conversar ali com o cliente, né? O que espera-se? Porque também se o cliente, não, mas eu exijo que eu tenha aqui o direito ao meu crédito, porque eu preciso também, porque é da minha tributação. Mas então meu preço vai ser diferente. E então, assim, todo mundo, inclusive esses PJs menores, né, vão ter que pensar aí nos seus clientes, nos seus fornecedores, porque no Simples Nacional ele pode gerar crédito ou não, existe uma apuração por dentro e por fora. Né? Sendo por dentro, não gera importante dizer que o por fora, na verdade, não é o por fora sem nota, sem é que agora está sendo usado esse jargão do por fora, porque antes era aquela, né? Você cobra um X, tava tudo incluso. Agora você vai cobrar o X e vai colocar por fora do preço o valor de imposto num documento fiscal próprio, né? O por fora é que assim, dentro da alíquota livre Simples Nacional, tem todos os impostos, né? PIS, COFINS, ICMS, IMS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Por fora é como se destacasse ali, né? O PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS e calculasse no formato do que é que o lucro real e o lucro presumido vão calcular, né? Com débitos e créditos. Perfeito. Então assim, até para isso tem que ver. A empresa ela tem créditos. Se não tem, não precisa nem pensar, né? Porque realmente não vai ter, a carga é maior com a alíquota cheia, sem crédito, né? Então, assim, e também ver os seus clientes, né? Se é consumidor final, porque o consumidor final ele não vai tomar crédito, né? Então, assim, mas se você presta serviço para uma empresa e você é Simples Nacional, tem que ficar, ter essa análise se esse cliente vai continuar sendo seu cliente mesmo, né? E rever os contratos com o cliente, com os fornecedores. O lucro presumido, ele pode ser um PJ. Então, existe muito lucro presumido PJ e Simples Nacional. O que acontece que também esse lucro presumido, na hora que ele for, ele pode também, o lucro presumido, se for uma empresa, né? Ela vai poder tomar crédito e aproveitar esses créditos. Então, isso tem que estar bem, por isso que a pessoa fala, eu quero que você preste serviço para mim, você me dá a tua nota fiscal e vai gerar um crédito. Para fazer, como já foi dito inicialmente, que você vai ter um valor para se pagar de imposto, mas você vai poder recuperar. Essa recuperação aí, Cláudia, ela vai acontecer no próprio mês ou ele vai ser acumulado para pegar esse crédito? Como é que seria? Para pegar no próprio mês, ele tem que estar com uma contabilidade totalmente regular, assim, vamos dizer assim. Não pode esperar 2, 3 meses para poder ver que aquele crédito que ele tinha tem que ser feito naquele mês mesmo. Como é que seria? A questão do crédito, ela tem duas particularidades, que é uma novidade, não é feito assim hoje, e vai mudar completamente aí a vida de todos os empresários e empresas no geral, e pessoas que trabalham nas empresas. E o importante é saber que vai aumentar muito mais o serviço para os contadores, né? Para poder dar esse valor para o cliente. Então, isso tudo a gente precisa demonstrar que o nosso trabalho vai ser mais, assim, intenso, e a gente precisa ter isso em valor correspondente ao nosso tempo perdido. Pois é, eu vou até congelar um pouquinho aqui a resposta da Cláudia e só fazer um review rápido aqui de pontos importantes. Então, para você, empresário, contador, advogado, as oportunidades, né? E também os cuidados como empresário. Primeiro, revisão do contrato da empresa, revisão da sua contabilidade, dos seus códigos, das classificações, acordo de sócios, o planejamento estratégico para ver os preços, como é que estão, os contratos de prestação de serviços, seja os que você contrata, seja os que você faz. E aí agora vem esse ponto que nós vamos entrar num ponto aí que é bem complexo, né? Que eu já vi que a Cláudia já abriu ali, que vai ser o seguinte, que vai misturar um pouco aqui do crédito com... Então, ou seja, né, como é que vai ser isso e como é que vamos pagar o imposto? Exatamente. Isso vai ser legal, né? Já vai sair direto na maquininha, é isso? Isso. Quase isso, né? Quer dizer, a gente também não sabe como que vai ser na prática, porque não existe, ainda não foi divulgado assim o modelo. Mas o que acontece? A apuração, ou seja, os seus créditos, os seus débitos e quanto que você vai pagar de imposto, ela vai ser feita de forma assistida. Então, sabe a declaração pré-preenchida do imposto de renda, pessoa física? Sim. Algo parecido, mas não exatamente igual. Então, assim, o governo, ele vai ali, ele tem aí um sistema que processa 70 bilhões de informações por segundo. Nossa. Então, assim, é muita coisa. Então, todas as empresas emitindo as notas, então vai
vai sendo colocado ali os créditos, os débitos em cada CNPJ. Então, assim, depois que isso vai ter um período de teste, não vai ser, assim, diário, mas no começo vai começar com um período de 3 dias de atraso, depois vai aumentando. Então, assim, eles vão computando as notas das entradas e das saídas dos prestadores de serviços, tomadores de serviços, e o cálculo vai ser sendo feito ali diariamente. Eu vou ter tipo uma conta como se fosse um banco. Isso. Gerando ali crédito, débito e crédito para mim. Isso, débito e crédito. Tudo controlado pelo governo. Tudo controlado pelo governo. Vai ter esse sistema que vai ser, né, monitorado aí pelo contribuinte, pelo contador, por quem estiver envolvido ali naquela apuração, né? E aí não quer dizer que aquela apuração ela já é assim, apurou é aquilo. Pode ser que seja feita uma revisão, assim como na pré-preenchida do governo, a gente não faz isso. Ó, isso aqui não tá certo, esse crédito não é devido. Isso é o que a gente vai fazer aí para poder apurar o valor final. Uma vez que tiver apurado, aí gera seu imposto a pagar. E a questão do crédito, ela só vai, isso é uma questão da apuração, mas o crédito só vai cair nessa continha aqui se a pessoa que está ali prestando serviço ou te vendendo pagar o imposto. Então, eita, então por exemplo, se eu prestei um serviço para um cliente meu que vai se aproveitar do crédito da minha nota e eu não paguei o meu imposto, ele não vai poder... Ele não tem crédito. Ele não tem crédito. E eu a mesma coisa, se eu contratei, ele não pagou o imposto dele, esse crédito eu vou lançar, mas ele não vai computar para mim. Porque hoje, independente da pessoa pagar imposto ou não, eu posso me creditar. Sim, hoje, por exemplo, você tem as suas notas de compra, você recebe aquele crédito na apuração, é uma apuração virtual. E detalhe, você pega isso só no mês que vem, né? Mas agora não. Se aquela pessoa ela é inadimplente com o governo, você não recebe aquele crédito. E também você não concede o crédito se você não pagar o seu imposto. Mais um serviço jurídico aqui que eu tô vendo, porque vai ter que ter no contrato, né, Cláudia, essas cláusulas para se dizer como é que vai porque a inadimplência agora não é só do serviço, é também do imposto que você contrata o serviço e utiliza do imposto. Aí pagou-se o serviço, mas não pagou o imposto, você não vai ter esse crédito. Aí já vai ter que ter uma disposição contratual para ver como é que é isso. Se vai judicializar, se não vai. Sim. Porque olha só agora como é que vai ser a situação. Eu vou começar a entrar com a ação contra o prestador por ele não ter pago o imposto, que é um direito meu. Exatamente. Olha que transformação. Isso daí já vai ser uma mudança muito grande, né? No setor jurídico. Mas aí, Cláudia, não tem a história do split payment, que via de regra esse dinheiro do imposto já não vai sair na operação? Sim. A forma de apuração sendo assistida, mas no recolhimento, né, ele tem a questão de ser feita via split payment. Então, quando a pessoa pagar, em tese, o governo aí já vai separar o valor do imposto e a diferença aí pelo serviço prestado ou pelo produto adquirido vai ser pago aí pra pessoa que ou seja, comprei um McDonald's R$30, vai cair 27 na conta do McDonald's e 3 na hora da maquininha já vai pro governo. Isso. Então, assim... Isso vai acontecer com a gente também, prestador de serviço, mas é uma opção? Não, é obrigatório para todos. Obrigatório? Obrigatório para todos. Putz, só não vai ser assim, imediato em transações em dinheiro, né? Tá. Porque aí aquela venda, você pagou em dinheiro, isso vai ser apurado aí ao longo do mês que você vai fazer a apuração. Então, gente, transações online, todas então, se isso é obrigatório, porque, né, Cleto, você que é muito experiente, isso vai afetar demais o fluxo de caixa. Totalmente. Porque o que acontece? Hoje eu faço as minhas vendas, vendo os meus serviços, em geral, né, as empresas fazem isso, apura no final do mês o imposto e aí depois ele paga só lá no dia 25, às vezes dia 30, um mês ou mais depois. Um mês. Agora ele vai ter já isso tirado na fonte. Isso vai complicar o caixa das empresas, né? Isso aí a gente vai, lógico que vai ter que pôr em prática para ver como é que fica. É muito detalhado, né, esse split payment, né? E ele vai realmente, a gente vai se tornar, saber com quem você tem que trabalhar, porque se esse contratado que você teve de serviço, ele vai te cobrar mais barato, mas esse barato aí você não vai poder utilizar os créditos que ele teria que estar pagando. Então, uma coisa que você tem que pensar através do
contrato, tanto no pedido como no contrato de compra de serviço, que é uma coisa que normalmente o pessoal deixa, o cara combina, depois não entrega, e aí você não tem como cobrar. Então, a questão do advogado está aí, a valorização do trabalho do advogado, a valorização do contador, é orientar que esse tipo de situação, o cliente, que é o nosso cliente, vai estar assessorado. A Clássico está preparada para poder dar essa assessoria, para que ele não venha cometer, pensar que ele está tomando um ganho, e isso aí vai ser um dinheiro a menos no bolso dele, que ele nem está preparado e pensa que não vai existir. E de novo, né, tendo esse impacto em fluxo de caixa, as empresas precisam se planejar. Porque tem também aí, e aqui eu tenho que falar, estratégias jurídicas tributárias, Cláudia, que é o quê? Você não pagar o imposto. Sim. Então, infelizmente, muitos empresários acabam girando, tendo o capital de giro com imposto, né? Uhum. E aí, no longo de um tempo, ele faz aquela conta da multa e tal, e acaba, às vezes, compensando para ele trabalhar com dinheiro do imposto, porque ele já não tem crédito na praça tal. Só que agora isso vai mudar. Então, essas empresas precisam se organizar, e eu acho que nunca na história vai ter uma necessidade tão grande da integração contador e do advogado especialista aqui nesse assunto, né? Porque são várias coisas, né? E muitas questões são operacionais, são mais fiscais, voltado ao trabalho da contabilidade, e que o jurídico vai ser um grande complemento, vai ser uma base importante, né, para essa integração, porque sempre se fala disso, né, que o advogado e o contador não se entende, que o advogado quer criar um projeto de recuperação, o contador não aceita, mas às vezes também o contador, ele está ali preocupado com o cliente dele, né? Infelizmente no mercado de todas as profissões existem bons e maus profissionais, né? Então eu acho que tem aquele cuidado de estar acompanhando, de estar evitando que o cliente entre numa situação de alto risco, ou se for entrar em alto risco, tem que saber, né? Porque tem tese que já está consolidada, outras teses ainda não está, e eu vou deixar esse assunto para uma fase 2, porque o Cleto falou aqui do comitê gestor, a Cláudia falou do comitê gestor, então eu estou vendo que esse comitê gestor, num segundo bate-papo aqui, que nós vamos trazer a juíza doutora Maria do Rosário, mais outros players aí do tributário, para falar para nós como que vai ser essa estrutura, que hoje a gente tem aí nos municípios, né, tem um conselho fiscal, nós temos o Tribunal de Impostos e Taxas, nós temos o CARF. Será que isso tudo vai deixar de existir? Não vai? Então nós vamos ter a reforma parte 2, que aí já vamos entrar nessa parte mesmo jurídica, questão de tese, né? E aqui, encaminhando pro final, eu queria perguntar para vocês... Você falando isso aqui, de imediato, podemos até dizer isso aqui já ou não, Cláudia? Da parte, o que você precisa saber de imediato, então, de tudo isso, é isso aqui. Mesmo que eu estava exatamente aqui, depois de falar tudo isso, assim, o que o empresário precisa fazer para ontem, assim, o que ele faz de primeiro, né? Bom, em primeiro lugar, como avaliar a visão agrupada da CST, né, que no caso o IBS e o CBS vezes também a classificação tributária. A tabela de códigos também tributário tem que ser realizada. Olhar tudo isso. O calculador da reforma tributária, que já existe, isso aí tem que pôr em prática para ver. E o ponto de atenção que a gente também deixa para resolver, mas é coisa que tem que ser vista, o Simples Nacional. Em 26, as empresas do Simples Nacional estarão dispensadas de preencher os campos da CBS. E as notas fiscais eletrônicas, a obrigatoriedade. Então isso tem que ser estudado com essas empresas. Também existe o fim do SAT, que é aquela obrigatoriamente utilizada para emissão de notas fiscais, que todos os contribuintes de venda em balcão, de comércio, e eles têm que necessariamente mudar essa maquininha que é o famoso SAT por uma outra, senão a partir do dia 1º de janeiro não vão poder vender, porque se não tiver a nota ele não vai nem poder vender nem receber. Então isso aí tem que ser feito de imediato. A gente já mandou vários e-mails para os nossos clientes, às vezes esse SAT é novo. Eu falei, não, o SAT é novo, mas você pode guardar na prateleira que ele não serve mais para nada. Já não serve mais. Ele já, o que você pode usar vai ser até agora. Ou seja, as coisas já estão acontecendo, já precisa ir tomando providência. Exatamente. E aí a gente
sabe que tudo isso vai gerar sempre aquele alarme, mas eu vou ter que fazer isso, tem que fazer, porque a coisa já aconteceu e não é de mentirinha, é de verdade mesmo. Muito bom. E aí, bom, o Cleto falou esses pontos, e aí, Cláudia, também eu acho que é bom a gente falar assim de oportunidade que tem pro empresário, né? Sim. Esse que está organizado, quais as oportunidades que se tem aí para as empresas, empresários que estão que estão pensando à frente, que estão olhando para essa reforma de uma maneira diferente? Olha, eu vejo que assim, quem se antecipar vai sair na frente e mais do que isso, vai sobreviver. Porque isso aqui é uma questão de sobrevivência. Se adequar é uma questão de sobrevivência. Se você não se adequa, você vai estar fora do jogo. E estando fora do jogo, não existe mais a empresa, né? Então, a ideia é se planejar, é ir atrás da informação, é buscar profissionais capacitados, capacitar a sua equipe, porque não é o contador que vai fazer tudo para você, não é? Você tem que ter uma equipe que entenda, ela é aquela equipe que vai emitir a nota fiscal de forma correta ou não. Então você tem que buscar esse conhecimento, né, para poder entender o que está acontecendo e colocar isso aí na prática da empresa, arrumar os sistemas, aproveitar. Tem coisas bagunçadas? Sempre vai ter. Aproveita a oportunidade para fazer uma revisão aí dos seus produtos, dos seus cadastros, dos seus fornecedores. Aproveite para pensar um pouco no seu fluxo de caixa, separe as despesas da pessoa física, da jurídica, porque isso aqui vai ser essencial. Uma empresa que fizer tudo isso, ela não só vai sobreviver, como ela vai ganhar muito mais, mesmo que com um aumento de carga tributária. Porque assim, a carga tributária aumenta, sempre a gente vai ter esse lado para poder ir atrás. E vai aumentar para todo mundo, né? Então não vai ter jeito. Então assim, uma vez que a pessoa está preparada, a empresa está preparada, o empresário tem essa visão de que não é uma brincadeira, até contabilmente, a nossa profissão, assim, tudo isso aqui são coisas que a gente está conversando para a pessoa ter regularidade fiscal. Mas tendo tudo isso, vai ter um balanço bem feito, a pessoa vai conseguir ver um DRE e ver esse é o resultado da minha empresa, não misturei nada. Ela vai conseguir gerenciar o negócio dela. E é para isso que eu me formei, né? Além de promover a regularidade fiscal e societária e tributária, né? É fazer com que a contabilidade seja realmente uma ferramenta, né, de gestão. E que os empresários tenham essa visão, né? Que a contabilidade ela é fundamental, é a linguagem do que vai ser o negócio daqui para frente. Quando eu me formei, né? Antes de eu me formar, eu falei, o que eu vou ser na minha vida? Vou ser veterinária, vou ser bióloga, vou ser professora, vou ser contadora. E meu pai me falou uma coisa que até me ajudou a decidir ser contadora. Ele sendo contador, mas ele falou assim, que o contador é o médico das empresas, né? Ela vê a saúde da empresa, ela mostra o caminho, é uma bússola mesmo, né? E você vai conseguir usar essa bússola de verdade se você tiver isso aqui feito. Porque se não tiver isso com uma pessoa de confiança, com profissionais adequados, com um advogado que entenda ali a verdade da empresa, os pormenores e oriente da forma correta, né? E assim que a gente consegue ter aí uma empresa longeva, né? Que tenha sustentabilidade aí pelos anos. Muito bom. Então aqui a gente viu que existem também oportunidades, né? E as oportunidades, elas chegam para quem está atento, para quem está acompanhando. Então você que é empresário, é importante você estar aí conectado com a classe empresarial, fazer parte das associações comerciais da sua região, né? Os profissionais do direito, estar conectado com a ordem dos advogados da sua região, acompanhar as palestras, acompanhar tudo que as movimentações, porque aí você também cria network. Do setor contábil a mesma coisa, do setor administrativo. E esse aqui foi um assunto, né? Um assunto que não é um assunto tão fácil de lidar, mas é uma realidade que chegou e que a gente está discutindo. Esse aqui nós falamos 1 hora, mas é um assunto que se a gente ficar uma semana, 24 horas, ainda vai faltar assunto, né? Mas a nossa ideia, a ideia do fato foi trazer para vocês exatamente assim, pílulas aqui de coisas importantes, o alerta de que o assunto está aí e também as oportunidades que surgem em relação a isso, né? Então aqui, encaminhando para o final, mais uma vez eu quero agradecer a Cláudia, né, que eu já conheço, e o Cleto também, de longa data, são profissionais de altíssima competência, né? E eu que também não sou ativo na contabilidade, mas sou inscrito no CRC, me orgulha bastante de ver que a classe tem pessoas
tão boas, que conhece bastante, que você faz uma parceria. Isso é muito importante, a gente fazer parcerias e você ter tranquilidade, né, de saber que teu cliente é muito bem assessorado e você ter informações também que facilite com que o trabalho jurídico seja feito, né? Então acho que é o momento dessa integração que a gente tem. É isso mesmo que eu gostaria de complementar. E eu queria até te passar a palavra para suas considerações finais aí, viu? Que nós estamos veja bem, aquilo que você acabou de comentar agora, que você precisa você vai agir, né, pela lei, que é o advogado vai examinar a lei, e o contador vai examinar aquilo que pode te oferecer também motivos ou de dificuldades que a própria legislação existe, e você vai resolver o problema do contador. Então a ligação da parceria é muito importante, você ter um advogado que trabalha junto com você, tanto no tributário, que você tem especialidade nisso, né? E isso aí fala, olha, contador, você me dá essa informação, eu vou trabalhar com esse cliente, ele vai ter mais resultado e você está dando o que é, o que o cliente precisa. Não vai querer tirar nada mais daquilo que é a tua obrigação. Você prestar um serviço de excelência, né, que você tem por obrigação disso, você não está fazendo nada mais daquilo que você tem que fazer. A profissão de contabilidade é isso, dar o caminho para o contador, para os contribuintes ou os empresários seguirem, né? E o advogado também está do lado dele para o cara não escorregar e cair, fazer coisa errada. Não, isso aqui não é o certo. Às vezes ele escuta um monte de conversa aí fora das mesas jurídicas, um falou pro outro, e o pai, a mãe, o amigo não sei da onde, e aí vai cair sofrendo, né? Sofrendo por coisa à toa. E vai dar errado, porque milagre ninguém faz. Tá certo. Cláudia, suas considerações finais, por favor. Tá bom. É uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, que não é muito, mas assim, pode ajudar bastante pessoas a entender um pouco mais sobre a reforma tributária. O Brasil hoje ele é conhecido como um manicômio brasileiro, né? Manicômio tributário brasileiro. Tem muitas regras, muitas leis. Vai ser difícil a gente chegar lá em 2033, fazer todas essas mudanças. Temos muito trabalho pela frente. Temos sim. No entanto, a gente tem determinação, garra e vontade de fazer acontecer, então isso é importante. E depois isso vai ser bom, não só para as empresas, mas para o nosso país como um todo. Porque o que está hoje não está atendendo mais o país, né? A gente precisa de uma mudança estrutural mesmo nessa questão tributária para fazer com que as empresas consigam ter competitividade a nível global. Então, estamos juntos, contem conosco, né? Contadores, com a Clássico também, com o Dr. Robson. E estamos à disposição e agradeço muito também o convite. Eu que agradeço mais uma vez. E é isso, chegamos ao fim de mais um programa Fato Jurídico. Não deixe de acompanhar o Fato Jurídico nas redes sociais, porque assim você se mantém informado, sabe das principais mudanças que acontecem aí na sociedade, no setor jurídico, em geral, e você está sempre informado e sempre conectado. É isso daí, um abraço para todos e até a próxima. Até mais, obrigado. Tchau, gente. Tchau.